O elefante é um dos animais mais icônicos e impressionantes da Terra, tanto por seu tamanho quanto por sua inteligência e complexidade social. Pertencente à ordem dos proboscídeos, os elefantes são os maiores animais terrestres existentes, divididos em três espécies principais: o elefante africano da savana, Loxodonta africana; o elefante africano da floresta, Loxodonta cyclodes; e o elefante asiático, Elephas maximus. Com uma história evolutiva que remonta a cerca de 55 milhões de anos, os elefantes modernos são os sobreviventes de uma família que já foi muito mais diversificada. Características físicas. Os elefantes são notáveis por suas características físicas distintivas. Eles possuem corpos enormes, pele grossa e rugosa, presas de marfim, em alguns casos, e uma tromba versátil e poderosa. A tromba, um prolongamento do nariz e do lábio superior, é um dos traços mais icônicos dos elefantes. Esta estrutura é formada por cerca de 40 mil músculos e é incrivelmente flexível, permitindo que o elefante a use para inúmeras atividades, como coletar alimentos, beber água, cheirar e até demonstrar afeto e comunicação. A pele dos elefantes é espessa e resistente, proporcionando proteção contra os elementos naturais, como o sol intenso e os insetos. Elas têm poucos pelos, mas a pele é capaz de se refrescar com uma fina camada de lama e poeira que aplicam usando a tromba, um comportamento também conhecido como banho de lama. Essa prática também serve como uma proteção contra o sol e ajuda a manter a temperatura corporal ideal. As presas, que são dentes incisivos alongados, crescem continuamente ao longo da vida dos elefantes. Elas são usadas para escavar o solo em busca de água ou minerais, para descascar árvores e para se defender de predadores. Infelizmente, as presas de marfim dos elefantes são também a principal causa de sua caça, um dos fatores que ameaçam sua sobrevivência. Inteligência e comportamento. Os elefantes são amplamente reconhecidos por sua inteligência notável. Seu cérebro é o maior entre os mamíferos terrestres, e eles possuem habilidades cognitivas avançadas. Estudos indicam que os elefantes são capazes de usar ferramentas, resolver problemas complexos, demonstrar empatia e até mesmo expressar tristeza. Eles têm uma memória impressionante, capaz de lembrar rotas migratórias e localizar fontes de água em vastas paisagens áridas, bem como reconhecer membros da família, mesmo depois de anos separados. O comportamento social dos elefantes é complexo e altamente organizado. Eles vivem em grupos liderados por uma matriarca, geralmente a fêmea mais velha e experiente, responsável por tomar decisões importantes para o grupo, como a busca por alimentos e a escolha de rotas migratórias. O grupo familiar é composto por fêmeas adultas e seus filhotes, enquanto os machos jovens são eventualmente afastados para viverem sozinhos ou em pequenos grupos de machos. Os elefantes são também conhecidos por seu luto. Quando um membro da família morre, os elefantes frequentemente demonstram sinais de tristeza, observando o corpo do falecido e até sepultando-o com galhos e folhas. Há relatos de elefantes que visitam o local onde um parente morreu, mostrando que possuem uma profunda ligação emocional com sua família e uma possível noção de mortalidade. Alimentação e ecologia. Os elefantes são herbívoros e podem consumir até 150 quilos de vegetação por dia. Eles são generalistas, o que significa que comem uma grande variedade de plantas, desde gramíneas e arbustos até cascas de árvores e frutas. Suas rotinas alimentares impactam diretamente o ambiente em que vivem. Ao se alimentarem, eles contribuem para a dispersão de sementes, facilitando a regeneração de florestas e savanas. Além disso, quando abrem caminhos por entre a vegetação, facilitam o movimento de outras espécies e, ao derrubarem árvores, criam espaços de pastagem que beneficiam muitos outros animais. A necessidade de água também é fundamental para a sobrevivência dos elefantes, que bebem entre 70 a 200 litros por dia, dependendo do clima e do acesso à água. Eles têm uma memória apurada para identificar a localização de fontes de água, o que é particularmente vital em regiões áridas e durante períodos de seca. Quando localizam uma fonte de água subterrânea, eles utilizam suas presas e trombas para cavar o solo, criando poços acessíveis para outras espécies.
Isso faz com que sejam considerados engenheiros ecológicos, desempenhando um papel essencial na manutenção do equilíbrio ambiental. Migração e território. Os elefantes têm territórios extensos e, em muitos casos, realizam migrações sazonais para acessar diferentes fontes de alimento e água. Suas migrações são influenciadas pelo clima e pela disponibilidade de recursos e são lideradas pela matriarca. Esses movimentos são cruciais para evitar o esgotamento de recursos em uma única área e para garantir a sobrevivência do grupo. Em áreas onde o habitat natural dos elefantes tem sido fragmentado, essas migrações podem ser limitadas, levando a conflitos com humanos. O aumento da ocupação de terras e o desenvolvimento de infraestruturas têm dificultado as rotas migratórias dos elefantes, o que resulta em confrontos frequentes e perigosos entre elefantes e comunidades locais. Além disso, a destruição de habitat representa uma ameaça direta à sobrevivência dos elefantes, diminuindo o espaço e os recursos disponíveis para suas populações. Conservação e ameaças. Os elefantes enfrentam uma série de ameaças, sendo as principais delas a caça ilegal e a perda de habitat. A caça de elefantes, especialmente pela valorização do marfim, foi a principal causa de seu declínio durante o século XX e continua sendo uma grande preocupação. O comércio de marfim é uma indústria lucrativa e, embora haja esforços para coibir a prática, muitos elefantes ainda são mortos anualmente. A perda de habitat, por sua vez, decorre do crescimento da população humana e da expansão da agricultura, que invadem as áreas naturais que servem de lar para os elefantes. Várias organizações internacionais, como a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, classificam o elefante africano como vulnerável e o elefante asiático como em perigo de extinção. A conservação dos elefantes é um desafio complexo, que envolve não apenas a proteção das áreas naturais, mas também a redução dos conflitos entre humanos e elefantes. Em algumas regiões, medidas de coexistência foram implementadas, como a criação de corredores ecológicos, que permitem que os elefantes se movam de forma segura entre diferentes áreas de conservação. Além disso, o ecoturismo tem desempenhado um papel importante na conservação dos elefantes, uma vez que gera recursos financeiros que ajudam a sustentar os esforços de proteção. No entanto, o turismo precisa ser gerido de forma responsável, evitando qualquer forma de abuso ou exploração dos elefantes. Elefantes na cultura humana. Desde tempos antigos, os elefantes têm sido venerados em várias culturas. Na Índia, o elefante é considerado um símbolo sagrado, associado ao deus Ganesha, o deus da sabedoria e do sucesso, que possui a cabeça de um elefante. Na Tailândia, os elefantes são reverenciados como animais de boa sorte e força, e há festivais dedicados à celebração desses animais. Na África, os elefantes ocupam um lugar central em muitas lendas e há histórias folclóricas, muitas vezes retratados como símbolos de poder, sabedoria e longevidade. Os elefantes também foram utilizados em batalhas históricas por diversas civilizações, incluindo os exércitos da Índia e do Império Ptolemaico, onde eram considerados armas poderosas devido à sua força e presença intimidadora. Conclusão: o elefante é uma criatura extraordinária, cuja existência não apenas enriquece a biodiversidade global, mas também é crucial para o funcionamento saudável de seus ecossistemas. Além de sua importância ecológica, os elefantes têm um impacto cultural e simbólico profundo nas sociedades humanas. Contudo, eles estão vulneráveis e necessitam de proteção ativa para garantir sua sobrevivência no futuro. A conservação dos elefantes requer um compromisso global que inclua proteção rigorosa contra a caça e a preservação de seus habitats. Também exige cooperação com as comunidades locais, pois a coexistência pacífica entre humanos e elefantes é essencial. Em última análise, a preservação dos elefantes é um lembrete poderoso da necessidade de proteger não apenas uma espécie, mas todo um ecossistema complexo e interdependente que se beneficia de sua presença majestosa. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais publicações como essa, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a entender o que você quer ver por aqui e nos motiva a trazer ainda mais conteúdo interessante para você.
Compartilhe com amigos e fique atento para mais novidades.